Canal Bioacessível. Apresentado por Rafael Amazonas. Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Biologia. Hoje iremos falar sobre o citoplasma. Eu me chamo Rafael Amazonas, sou deficiente visual, acadêmico da UFAM, do curso de Licenciatura Química e Biologia. Mas antes da gente começar a aula, eu gostaria de cumprimentar todo o pessoal aí que está curtindo as nossas aulas, que está se inscrevendo no nosso canal, está dando seu like. Meu muito obrigado. Então agora, vamos à nossa aula. Citoplasma. Basicamente, podemos distinguir dois padrões de organização celular: células procarióticas e células eucarióticas, as quais compartilham ao menos três características comuns, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, também conhecido como DNA. Nesta aula, faremos um estudo sobre o citoplasma, suas principais características, tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. Mas primeiro, precisamos entender que uma célula eucariótica possui um núcleo com dupla membrana, denominada envoltório nuclear, que armazena o material genético. Células procarióticas não possuem núcleo, porém, seu material genético está organizado na forma de um nucleóide. Os primeiros citologistas acreditavam que o interior da célula eucariótica era preenchido por um fluido homogêneo e viscoso, no qual estava mergulhado o núcleo. Esse fluido recebeu o nome de citoplasma. A palavra citoplasma tem origem grega e significa célula, aquilo que dá forma, que modela e designa todo o ambiente do interior da célula. Hoje se sabe que o espaço situado entre a membrana celular e o núcleo é bem diferente do que sugeriam os citologistas pioneiros. O citoplasma constitui a maior parte do volume celular, é envolvido pela membrana plasmática e é formado por um líquido gelatinoso, denominado matriz citoplasmática, ou citosol. O citosol contém água e os diversos aminoácidos precursores dos ácidos nucleicos e numerosas enzimas. É onde ocorre a maioria das reações químicas vitais. Entre elas, a fabricação de moléculas, que irão constituir as estruturas celulares. É também no citosol que muitas substâncias de reserva das células animais, como as gorduras e os glicogênios, ficam armazenados. Beleza, galera? Então vamos em frente. Na periferia do citoplasma, o citosol é mais viscoso e tem consistência de gelatina mole. Essa região é chamada de ectoplasma. Na parte mais central da célula, situa-se o endoplasma, de consistência mais fluida. O citosol encontra-se em contínuo movimento, impulsionado por uma contração rítmica de certos fios de proteínas presentes no citoplasma, em um processo semelhante ao que faz nossos músculos se movimentarem. Os fluxos do citosol constituem o que os biólogos denominam ciclose. Em algumas células, as cicloses são tão intensas que há verdadeiras correntes circulatórias internas, como nas células vegetais da Eloidia, SPP e Tradescantia. Sua velocidade está relacionada diretamente com a variação de temperatura e luminosidade. O citoplasma pode também apresentar algumas estruturas e substâncias necessárias às funções vitais. É o local onde as substâncias obtidas do meio externo são processadas, fornecendo energia necessária às células. É onde ocorre a maior parte da produção de substâncias para o funcionamento celular. Em células eucarióticas, o citoplasma é entrecortado por uma rede de tubos e canais membranosos, onde ocorrem a produção e o transporte de diversas substâncias celulares, os retículos endoplasmáticos e o complexo de Golgi. Há também diversas organelas citoplasmáticas, como mitocôndrias, lisossomos e peroxossomos. Em células vegetais, existem organelas diferenciadas, como os vacúolos, que armazenam água, ar, muitos metabolitos secundários, e os cloroplastos, cuja função é converter energia luminosa
em energia química por meio da fotossíntese. Em células procariontes, o citoplasma apresenta uma organização relativamente mais simples. O citoplasma das células procarióticas não possui sistema de membrana interna. A estrutura membranosa denominada mesossomo, observada no citoplasma de certas bactérias, tem sido motivo de controvérsias entre os pesquisadores, pois muitos acreditam que tais estruturas não existem na célula viva. O citoplasma das cianobactérias, que são as bactérias fotossintetizantes, apresenta membrana lipoproteica, disposta em várias camadas concêntricas, abaixo da superfície celular. São nessas membranas que se localizam as substâncias necessárias ao processo de fotossíntese. Valeu, galera! Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem todos com uma pequena atividade e até a próxima. Tchau! Responda. 1. Quais são os tipos de célula? 2. Quais características em comum elas apresentam? 3. Como são chamados os movimentos do citosol? 4. Qual a função do citoplasma? 5. Como está organizado o citoplasma das células procariontes?